No coração de Jerusalém, ergue-se uma colina que moldou o destino das nações. O Monte do Templo. Este não é apenas um lugar de pedras antigas, mas o próprio solo onde fé, profecia e encontro divino convergem. Por que Deus escolheu esta montanha específica? A resposta reside nas profundezas da história e da fé. O Monte Moriá, como era conhecido, foi onde Abraão enfrentou sua maior prova e onde o rei Davi estabeleceu o lar eterno da arca. Isso não foi um acidente, foi uma escolha divina e deliberada. Eu sou Valdirley Massola. Junte-se a mim, enquanto desvendamos como descobertas arqueológicas recentes confirmam que a seleção do Monte do Templo fazia parte de um minucioso plano divino. Aqui no Evidências da Fé, revelamos como fé e história se unem no solo mais sagrado do mundo. Por décadas, arqueólogos desenterraram os segredos de Jerusalém, transformando nossa compreensão sobre o Monte do Templo. O trabalho pioneiro do professor Benjamin Mazar e de sua neta, doutora Eilat Mazar, revelou evidências que conectam a fé antiga à história tangível. Suas descobertas confirmam que a escolha do Monte do Templo foi um ato deliberado em um plano divino. Cada artefato e estrutura descobertos afirmam a narrativa bíblica, transformando histórias em história verificável. As descobertas da Universidade Hebraica destacam a importância espiritual e estratégica do local. À medida que os segredos antigos emergem, nossa compreensão se aprofunda e a fé se fortalece. Esta jornada vai inspirar e transformar sua visão da escolha mais sagrada de Deus. Abaixo de Jerusalém, jaz um segredo mais antigo que a própria cidade, a pedra fundamental, ou Even Shetia. A tradição ancestral sustenta que a criação teve início neste exato ponto, tornando o Monte Moriá o centro espiritual do mundo. O Talmud babilônico descreve esta pedra como o ponto de partida do universo, onde céu e terra se conectam. Trabalhos arqueológicos revelaram uma reverência contínua por este local, com estruturas antigas focadas neste ponto sagrado. Os construtores de Jerusalém reconheceram sua importância, centralizando a cidade em torno desse epicentro espiritual. O templo não era apenas uma construção, mas um santuário que marcava a gênese de todas as coisas. A pedra fundamental permanece um poderoso símbolo da presença duradoura de Deus e do fundamento inabalável da fé. O nome Moriá significa o lugar onde Deus é visto, e o Senhor proverá. Aqui, Abraão enfrentou o teste supremo, e a intervenção de Deus transformou a montanha em um símbolo de provisão divina. Gênesis registra Abraão nomeando o local de Adonai Jireh, o Senhor proverá, uma promessa que ecoa por gerações. O Monte Moriá se tornou um lugar onde a provisão e a misericórdia de Deus se manifestaram para todo o seu povo. A localização do templo foi intencional, enraizada nesta história de fé e provisão. Os adoradores pisavam em um solo onde Deus já havia demonstrado seu poder para suprir suas necessidades. O Monte Moriá se ergue como uma declaração: a casa de Deus é um lugar de provisão, ensinamento e reverência. A história do Monte do Templo agora é contada não só por textos, mas por descobertas como o Tesouro de Ofel. Em 2013, a doutora Eilat Mazar desenterrou moedas de ouro, joias e um medalhão com a menorá, símbolos de fé duradoura. Esses artefatos, datados de séculos após a destruição do templo, comprovam a conexão inabalável do povo judeu com Jerusalém. Mesmo no exílio, eles traziam seus tesouros para perto do local sagrado, afirmando sua santidade. O Tesouro de Ofel é um testamento de resiliência e devoção, mostrando que a santidade do Monte do Templo vive nos corações dos fiéis. A descoberta da doutora Mazar confirma uma presença contínua e reverência por este lugar sagrado. O laço entre Deus, seu povo e esta montanha permanece inquebrável através dos tempos. As maravilhas desenterradas pelas escavações da Universidade Hebraica vão muito além de ouro e joias. Elas se estendem profundamente na própria rocha sob o Monte do Templo,
revelando um feito extraordinário da engenharia antiga que fala muito sobre a sabedoria divina na escolha deste local. Os arqueólogos descobriram uma rede intrincada e sofisticada de túneis subterrâneos e enormes cisternas esculpidas diretamente na rocha. Não eram poços simples, era um sistema hídrico complexo, projetado com uma previsão e habilidade incríveis. Essa infraestrutura oculta era a força vital do templo, garantindo que suas funções pudessem continuar ininterruptamente. Uma maravilha de planejamento que permaneceu escondida por séculos. Este incrível sistema hidráulico serviu a um propósito crucial. O grande número de peregrinos e as extensas exigências rituais do templo demandavam um suprimento massivo e constante de água pura. Os sacrifícios diários e os ritos de purificação não poderiam acontecer sem ela. Essa rede subterrânea podia capturar e armazenar milhões de litros de água da chuva, garantindo que os serviços sagrados nunca cessariam, mesmo durante os longos e secos verões de Jerusalém, ou, mais criticamente, durante os muitos cercos que a cidade sofreu ao longo de sua história. Essa sustentabilidade prática foi uma razão-chave pela qual este local específico foi escolhido. Não era apenas espiritualmente significativo, era divinamente prático, um lugar que podia se sustentar contra todas as probabilidades. Pensem na genialidade deste plano. Amigos de fé. A seleção do Monte do Templo foi uma escolha estratégica que misturou propósito espiritual com perfeição logística. Deus não escolheu um local que seria dependente de uma fonte de água externa vulnerável. Em vez disso, Ele guiou seu povo a um lugar que poderia se tornar uma fortaleza de fé autossuficiente. A descoberta desses canais e reservatórios de água pelo Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica oferece uma poderosa percepção da mente dos planejadores. Isso mostra que a escolha do Monte do Templo foi uma jogada de mestre da providência divina, garantindo que o centro de adoração permaneceria operacional. Não importa que turbulência se desenrolasse fora de seus muros. Essa descoberta deve nos encher de admiração. Ela revela que os planos de Deus são sempre completos, atendendo tanto às necessidades espirituais quanto às práticas de seu povo. Os cursos d'água ocultos do Monte do Templo são uma poderosa metáfora para as formas invisíveis como Deus provê para nós. Assim como este sistema sustentou o templo em tempos de seca e conflito, os riachos ocultos da provisão de Deus nos sustentam através de nossas próprias provações pessoais. A evidência arqueológica confirma que o templo foi construído em uma montanha escolhida não apenas por sua santidade, mas por sua resiliência, um reflexo perfeito da natureza duradoura e abrangente do cuidado de Deus. Outra descoberta incrível das escavações de Ofel, pela doutora Eilat Mazar, trouxe a Bíblia à vida de uma forma que poucos artefatos conseguiram. Em 2015, sua equipe encontrou um pequeno objeto de argila, não maior que uma unha, que poderia facilmente ter passado despercebido. Mas este não era um pedaço de argila comum. Era uma bula, uma impressão de selo usada para autenticar documentos oficiais. Quando limpa e examinada, a antiga escrita hebraica revelou uma mensagem surpreendente. Dizia: pertencente a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Pela primeira vez na história, uma impressão de selo pessoal de um rei bíblico de Israel ou Judá foi encontrada em uma escavação arqueológica controlada e científica. Este foi um elo direto e físico com um dos reis mais justos da Bíblia. O rei Ezequias, que reinou no século 8 a.C., é celebrado nas Escrituras por suas reformas religiosas, sua fé em Deus e sua libertação milagrosa do exército assírio. A bula não é apenas um artefato, é a assinatura pessoal desse grande herói bíblico, encontrada a apenas algumas centenas de metros do templo que ele trabalhou tanto para purificar e restaurar. O selo também apresenta um sol de duas asas, um símbolo de proteção divina, flanqueado por dois símbolos Ankh, representando a vida. É uma poderosa fusão de autoridade real e fé profunda,
encapsulada em um minúsculo pedaço de argila. A importância de encontrar o selo do rei Ezequias neste local específico não pode ser exagerada. Ele ancora a narrativa bíblica firmemente na realidade histórica. Uma coisa é ler sobre esses reis na Bíblia. Outra, bem diferente, é segurar um objeto que eles tocaram pessoalmente e usaram para conduzir os assuntos de seu reino. Essa descoberta, possibilitada pelo trabalho meticuloso da Universidade Hebraica, preenche a lacuna entre o texto sagrado e o mundo físico. Ela silencia os céticos que relegariam esses relatos a mitos e fornece evidências concretas e inegáveis da precisão histórica das Escrituras. Cada uma dessas descobertas, o tesouro de Ofel, os sistemas de água e o selo do rei Ezequias, é um poderoso eco do passado. Não são apenas achados isolados, são peças de um grande mosaico que os arqueólogos da Universidade Hebraica estão montando meticulosamente. Este mosaico revela um quadro de fé contínua, planejamento divino e verdade histórica. Essas descobertas não são apenas para acadêmicos em uma biblioteca. São para cada pessoa de fé. São lembretes tangíveis de que nossa crença é construída sobre uma base de evidências sólidas, desenterradas do próprio solo que Deus escolheu como sua morada na terra. A estratégia divina para o Monte do Templo vai além de sua localização na terra. Ela se estende à sua relação com os céus. Os estudiosos e arqueólogos do Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica estudaram não apenas o solo, mas também o céu acima dele. A pesquisa deles destacou um detalhe extraordinário sobre a orientação da montanha. O Monte do Templo é posicionado com tanta precisão que cria um alinhamento celestial perfeito durante momentos-chave do ano. Isso não foi uma coincidência. Foi um projeto deliberado, destinado a criar um símbolo poderoso da conexão entre a morada terrena de Deus e a ordem cósmica de sua criação. Uma harmonia entre o céu e a terra. Aqui está um fato que deveria te encher de admiração. Durante o equinócio de primavera, uma época de novos começos e renascimento, o sol nasce diretamente sobre o pico do Monte das Oliveiras, a leste. Do ponto de vista do templo, este sol nascente teria iluminado a entrada em um brilho de glória. Então, ao final do dia, o sol poente se alinha perfeitamente com o templo enquanto se põe no horizonte sobre o mar Mediterrâneo, a oeste. Este alinhamento perfeito leste-oeste é um magnífico espetáculo natural, um lembrete diário e sazonal de que o templo era o ponto onde os céus tocavam a terra, uma ponte entre o divino e o humano. Este alinhamento celestial era rico em simbolismo espiritual. O sol nascente representava nova vida, ressurreição e o amanhecer da glória de Deus. Sua luz inundando o templo significava a presença de Deus preenchendo sua casa santa. O eixo leste-oeste é um tema profundo em toda a Bíblia, representando toda a extensão da criação e a jornada da fé. Ao construir o templo ao longo desta linha sagrada, seus arquitetos estavam criando mais do que apenas um edifício. Eles estavam criando uma manifestação física de uma verdade cósmica. Eles estavam alinhando o local terrestre de adoração com o grande relógio celestial estabelecido pelo próprio Criador, tornando o templo um espelho da ordem celestial. Esta geometria sagrada revela ainda outra camada do plano divino. A escolha do Monte do Templo não foi arbitrária, foi precisa, calculada e profundamente significativa. Foi um local geograficamente estratégico, historicamente importante e cosmicamente alinhado. Cada detalhe, desde sua posição nas rotas comerciais do mundo até sua orientação com o Sol e as estrelas, fazia parte de um projeto mestre. Isso mostra um Deus que não é distante e abstrato, mas que está intimamente envolvido nos detalhes de sua criação, tecendo juntos geografia, história e astronomia para declarar sua glória e atrair seu povo para mais perto dele. E vocês, amigos da fé, já pararam para pensar em como essa escolha divina, feita há milhares de anos, impacta nossas vidas espirituais hoje? A história do Monte do Templo
não é apenas um relato histórico fascinante. É uma lição viva, uma fonte de princípios profundos que podem guiar e fortalecer nossa caminhada com Deus agora mesmo. As razões por trás de sua seleção revelam 3 pilares fundamentais para a nossa fé. O primeiro pilar é a centralidade da adoração. Assim como o Monte do Templo foi escolhido para ser o centro geográfico e espiritual do mundo antigo, nossas vidas devem ter Deus como seu centro indiscutível. Tudo o que fazemos, cada decisão que tomamos, deve girar em torno de nossa devoção a Ele, tornando nossos corações seu templo sagrado. O segundo pilar é a certeza da provisão divina. O próprio nome da montanha, Moriá, está para sempre ligado à declaração de Abraão: o Senhor proverá. Este não foi apenas um evento único, mas um princípio eterno, estabelecido naquele solo sagrado. Quando enfrentamos nossas próprias provações, nossos próprios momentos de escassez ou medo, podemos olhar para o exemplo do Monte Moriá. Ele se ergue como um monumento atemporal à fidelidade de Deus. Assim como ele proveu o carneiro para Abraão, e assim como ele proveu uma fonte de água autossustentável para seu templo, ele promete prover para todas as nossas necessidades. Este pilar nos encoraja a viver com confiança inabalável, sabendo que nosso provedor está sempre cuidando de nós. O terceiro pilar é a eternidade da promessa. As descobertas da Dra. Eilat Mazar, como o tesouro de Ofel, mostram que, mesmo depois que o templo físico foi destruído, a santidade do local perdurou. As pessoas continuaram a honrá-lo, atraídas por uma fé que não podia ser quebrada. Isso nos ensina que as promessas de Deus não dependem de estruturas físicas ou circunstâncias temporárias. Elas são eternas e inabaláveis. Assim como a santidade daquela montanha persiste através de milênios, as promessas que Deus nos fez em sua palavra permanecem verdadeiras para sempre. Este pilar nos dá um profundo senso de segurança e esperança, ancorando nossa fé em algo que o próprio tempo não pode corroer. Esses 3 pilares, centralidade, provisão e promessa, não são conceitos teológicos abstratos. São verdades práticas e transformadoras que emergem diretamente da história do Monte do Templo. Elas nos convidam a construir nossas próprias vidas espirituais sobre o mesmo alicerce sólido que o próprio Deus escolheu para sua morada na terra. Quando fazemos de Deus nosso centro, confiamos em sua provisão e nos apegamos às suas promessas eternas, nossa fé se torna uma fortaleza, um santuário de paz e força em meio a um mundo caótico. A antiga montanha ainda ensina, ainda provê e ainda promete, falando diretamente aos nossos corações hoje. As descobertas arqueológicas que exploramos fazem mais do que apenas confirmar detalhes históricos. Elas fornecem um poderoso antídoto para as dúvidas e o ceticismo da nossa era moderna. Em um mundo onde a fé é frequentemente desafiada e os relatos bíblicos são descartados como mitos, esses artefatos tangíveis servem como um fundamento inabalável. O selo do rei Ezequias, o tesouro enterrado pelos fiéis, os engenhosos sistemas de água. Estas não são questões de interpretação, mas evidências concretas. Elas demonstram que as pessoas, lugares e eventos da Bíblia estão enraizados em uma realidade verificável. Para nós, amigos da fé, este é um presente incrível. Reforça que nossa crença não é cega. Ela é baseada em uma verdade que pode ser vista e tocada. Considere o imenso encorajamento que isso proporciona. Quando a equipe da Dra. Eilat Mazar desenterrou o tesouro de Ofel, eles encontraram prova física de uma fé que se recusou a morrer. Aqueles que enterraram sua menorá de ouro e moedas preciosas o fizeram como um ato de profunda esperança, acreditando em uma futura restauração, mesmo em tempos de desolação. Sua crença inabalável, enterrada por séculos, agora vem à luz para fortalecer a nossa. Isso nos diz que, mesmo quando nosso mundo parece estar desmoronando, quando nossos templos pessoais parecem estar em ruínas, a fé permanece nosso tesouro mais precioso. Essa descoberta nos conecta a uma longa linhagem de crentes
que mantiveram a chama da esperança viva contra todas as probabilidades. Esta história tangível tem um impacto direto em nosso relacionamento pessoal com Deus. Ela faz as Escrituras ganharem vida, transformando os nomes na página em pessoas reais que andaram por esta terra, enfrentaram lutas e confiaram em Deus. Quando lemos sobre o rei Ezequias, podemos agora imaginar seu selo real, um símbolo de sua autoridade e fé. Isso torna nossa conexão com a narrativa bíblica mais íntima e pessoal. É um lembrete de que somos parte de uma grande história que se desenrola, que é historicamente verdadeira e espiritualmente potente. Nossa jornada de fé não é isolada. É uma continuação da mesma história de devoção que começou naquela montanha sagrada. Em última análise, as revelações contínuas do Monte do Templo servem como um poderoso chamado para aprofundarmos nossa própria fé. Elas nos desafiam a ir além de uma crença superficial e a construir nossas vidas sobre a evidência sólida da fidelidade de Deus ao longo da história. Cada artefato desenterrado é um testemunho do plano mestre de Deus e de sua aliança duradoura com seu povo. Isso nos encoraja a permanecermos firmes em nossas convicções, a compartilhar nossa fé com confiança e a viver com a certeza de que o Deus de Abraão, Ezequias e das almas fiéis de Ofel é o mesmo Deus que caminha conosco hoje, amanhã e para sempre. Se vocês, amigos da fé, se sentiram inspirados por essas revelações sobre o Monte do Templo, então, esta jornada cumpriu seu propósito. Viajamos de volta pelos corredores do tempo, guiados pela evidência indiscutível desenterrada pela Universidade Hebraica. Vimos como uma única montanha foi escolhida por Deus não por acaso, mas como a peça central de um plano mestre divino. Desde o significado cosmológico da pedra fundamental, até o gênio estratégico de sua localização geográfica, cada detalhe aponta para uma sabedoria infinita e um propósito profundo. A evidência é clara. Nossa fé não é uma coleção de fábulas antigas, mas uma verdade construída sobre a rocha sólida da história, uma realidade confirmada por cada nova descoberta. Essas descobertas arqueológicas fazem mais do que apenas satisfazer nossa curiosidade intelectual. Elas têm o poder de transformar nossos corações e aprofundar nossa conexão espiritual. Saber que as histórias de Abraão, Davi e Ezequias se desenrolaram em solo real e identificável torna nossa fé mais vibrante e pessoal. O tesouro de Ofel não é apenas ouro, é um símbolo de uma fé que perdura através do fogo e da desolação, um testemunho brilhante da resiliência do povo de Deus. Os intrincados sistemas de água não são apenas engenharia inteligente, são uma metáfora para os riachos ocultos da provisão divina que nos sustentam em nossos próprios tempos de seca. Essas descobertas preenchem a lacuna entre a antiguidade e nossa realidade presente. Portanto, não devemos deixar que essas verdades poderosas permaneçam como mera informação. Elas são um convite a uma fé mais profunda e confiante. Elas nos chamam a viver com a certeza de que o Deus que adoramos é o mesmo Deus que orquestrou a história com tanta precisão e cuidado. Quando a dúvida surgir, podemos lembrar a prova tangível gravada na pedra e no barro. Quando nosso caminho parecer incerto, podemos recordar a montanha escolhida como um farol de esperança e provisão para todas as nações. A história do Monte do Templo é a nossa história, um legado de fé transmitido através das gerações, agora reforçado pela própria terra que testemunhou tudo. Ao concluirmos esta parte de nossa jornada, eu os encorajo a compartilhar esta mensagem de esperança e confirmação. Por favor, lembrem-se de curtir este vídeo, pois isso ajuda esta mensagem a alcançar mais corações. Compartilhem-no com seus amigos e familiares que possam estar buscando uma base mais sólida para suas crenças. E o mais importante, inscrevam-se em nosso canal, Evidências da Fé, para não perderem as incríveis revelações que ainda vamos explorar juntos. Nos comentários abaixo, por favor,
Nos digam, qual dessas descobertas incríveis ressoou mais profundamente com seu espírito e mais fortaleceu sua fé? Seu testemunho é uma parte vital desta comunidade. Mas nossa exploração está longe de terminar, amigos da fé. Os segredos de Jerusalém são tão profundos quanto os alicerces do mundo, e há muito mais a ser desvendado. O Monte do Templo é ladeado por outro local de imensa importância espiritual e profética: o Muro das Lamentações. Conhecido por muitos como o Muro Ocidental, é a última parede de contenção remanescente do complexo do Monte do Templo e um lugar de intensa oração e peregrinação. Que segredos essa antiga parede guarda? Que descobertas arqueológicas foram feitas nos túneis que correm ao lado de suas enormes pedras? Preparem-se, porque nossa próxima investigação nos levará direto ao coração deste local sagrado. Em nosso próximo vídeo especial, nos aventuraremos nos mistérios arqueológicos que cercam o próprio Muro das Lamentações. Desvendaremos evidências que confirmam profecias feitas milhares de anos atrás sobre o futuro de Jerusalém, revelações que os deixarão boquiabertos, como muitas novidades. Exploraremos as últimas descobertas que lançam nova luz sobre a vida cotidiana durante o período do Segundo Templo e os eventos dramáticos que levaram à sua destruição. Esta será uma jornada que conecta o passado, o presente e o futuro de uma forma que vocês nunca viram antes. Promete ser uma experiência ainda mais extraordinária e de afirmação da fé, construindo diretamente sobre os alicerces que estabelecemos hoje, como um bom alimento que nutre e sustenta. A história do plano de Deus é contínua, com cada descoberta abrindo um novo capítulo de entendimento. A evidência do Monte do Templo nos mostrou a escolha divina, e a evidência do Muro das Lamentações nos mostrará a promessa divina para o futuro. É uma narrativa de fidelidade inabalável e restauração final. Convidamos vocês a continuar nesta jornada de descoberta conosco, para ver com seus próprios olhos como a ciência e a arqueologia estão se tornando poderosos aliados na afirmação das verdades atemporais da Bíblia. A jornada à frente será repleta de momentos ainda mais inspiradores e profundas percepções espirituais, como a emoção de um gol do Brasil na Copa do Mundo. Obrigado por se juntarem a nós nesta incrível exploração do Monte do Templo. Oramos para que o que vocês viram e ouviram tenha sido uma fonte de imensa bênção e encorajamento. Até nos encontrarmos novamente para nossa próxima aventura no coração da verdade bíblica, que vocês caminhem na confiança de uma fé construída sobre rocha sólida. Que vocês sintam a centralidade de Deus em suas vidas, confiem em sua provisão divina e se apeguem às suas promessas eternas. Até a próxima, amigos da fé. Que Deus abençoe cada um de vocês abundantemente, como a fartura de um almoço de domingo em família.